Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E pedimos, ó Deus, traga paz para dentro dessa casa, traga alegria, traga força, traga um ânimo novo. Oramos para que as brigas cessem, a ansiedade, a angústia, tudo aquilo, Senhor, que vem para afligir a alma, Senhor, leva embora. Oramos agora para que todo câncer, para que toda depressão, para que toda alergia, para que todo problema de saúde renda-se ao poder de Jesus Cristo. Cremos, Jesus, que Tu tens todo o poder de curar, de libertar, de restaurar, de dar uma nova vida e também de salvar. Por isso invocamos o poder de Deus agora, que o poder de Deus venha sobre Ti. Em o nome de Jesus, que toda infecção, toda inflamação, toda dor no Teu corpo renda-se ao poder de Jesus Cristo. Também quebramos agora toda invocação do mal envolvendo o Teu nome. Tudo aquilo que foi mandado contra você, tudo aquilo feito contra você para perturbar a tua vida ou para destruir algo que foi Deus que te deu, nós oramos agora quebrando completamente toda a operação das trevas, que cesse o ataque espiritual, que cesse a maldade, que cesse a inveja, que cesse a difamação, a mentira, a invenção, a calúnia, o malfazejo e todo tipo também de oração contrária. Que o Senhor te guarde, que o sangue de Jesus cubra todos da tua casa, que o Senhor guarde a tua entrada e a tua saída, que o Senhor te livre do mal, que o Senhor te livre de acidentes, livre as pessoas da tua casa de acidente, teu marido de acidente, as pessoas que estão na estrada, que o Senhor guarde, que o Senhor proteja e que o Senhor livre de todo o mal. Oramos também, Senhor, para que o Senhor abra portas de oportunidade para nós. Oramos também por mais recursos. Oramos para que o Senhor nos abençoe em todas as coisas, abençoe nosso trabalho, abençoe os negócios, abençoe, Senhor, a nossa família, abençoe os nossos filhos, aqueles que já têm filhos casados, que a família, Senhor, a família dos filhos dessa pessoa que está aqui em oração, sejam tocados, sejam abençoados, que o Senhor os guarde, os livre de todo mal, em o nome de Jesus Cristo. E também te pedimos, Pai, que a alegria do Senhor venha encher a nossa vida, nos dê força, Pai, nos dê ânimo, nos dê mais do Senhor e queremos a Tua presença, Shekinah, a glória de Deus sobre a nossa vida. Senhor, enche esse lugar da Tua presença, esse lugar que está agora recebendo essa oração, enche da Tua presença e que milagres, sinais e maravilhas aconteçam em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, eu oro por essa pessoa que está colocando diante de Deus uma situação que ela não vê saída, está colocando diante de Deus um problema que ela precisa de uma resposta, ela precisa de um sinal, ela precisa de um aval do céu. Meu Deus, mostra para ela o caminho. Em nome de Jesus Cristo, eu peço a Tua bênção sobre a vida dessa pessoa, em nome de Jesus. E eu quero também liberar uma palavra. Tem gente aí que está tentando se levantar de algo e que está muito difícil de se levantar. Eu não sei qual que foi a tua queda, eu não sei qual o prejuízo que você teve, mas eu quero dizer para você que está tendo dificuldade de se levantar depois de ter tido uma queda. Deus vai te dar a força necessária para você conseguir se levantar e Deus vai te honrar em nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar essa palavra sobre a tua vida. Deus vai restaurar as tuas forças, Deus vai te restituir e você vai conseguir dar a volta por cima. Em o nome de Jesus, que o Senhor, Ele abra os teus caminhos, que o Senhor te mostre, que o Senhor te dê sabedoria, que o Senhor te dê inteligência, que o Senhor venha dar um escape para você em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Vamos agora apresentar a nossa carta para Jesus. Estamos aqui orando às 6 da manhã, às 18 horas, apresentando a nossa carta para Jesus. Levanta a tua carta assim para o alto e vamos apresentar a Deus nossos pedidos, nossas cartas em nome de Jesus. Senhor Deus, apresentamos a Ti agora todas as nossas cartas e pedidos de oração. E pedimos a Tua bênção, Pai. Pedimos a Tua bênção, pedimos o Teu favor, Pai. Em o nome de Jesus Cristo, que o Senhor derrame graça, que o Senhor derrame favor
sobre a vida dessa pessoa, sobre sua casa, sobre sua família e sobre seus negócios. Que o Senhor possa derramar da tua fartura sobre a vida dessa pessoa, que o Senhor possa derramar do teu favor, que o Senhor possa derramar da cura, da libertação, que haja intervenções, Pai, em cada pedido de oração. Essa pessoa que colocou outras pessoas na sua carta, que colocou o nome de seus familiares, de seus parentes, dos seus netos. Pai, nós pedimos uma bênção e oramos pela salvação de cada um deles agora. Em o nome de Jesus Cristo, colocamos no teu altar esta carta, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Que alegria poder estar aqui junto com você nessa noite. Eu quero liberar uma palavra de fé sobre a tua vida, uma palavra profética sobre você. Agora, foi interessante o início dessa oração aqui, o que Deus me mostrou. Eu vi como se fosse uma pessoa encurvada, com muita dificuldade de se levantar. Sabe quando alguém está extremamente exaurido, sabe, e não tem força nem de ficar com o corpo ereto, corpo de pé? Bem, eu tive essa visão no início aqui dessa oração. Se você está com dificuldade de se levantar depois de uma queda, de uma perda financeira, de uma quebra, eu quero que você se agarre nessa promessa de Deus. O Senhor vai renovar tuas forças. O Senhor vai te dar essa restituição. O Senhor vai te ajudar em meio a esses desafios que você está. Você não está sozinho. Você vai conseguir vencer e vai conseguir prevalecer em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Eu quero compartilhar com você uma palavra que está lá em Isaías capítulo 55, verso 8, que diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, para que dê semente ao semeador e pão ao que come. A Bíblia diz aqui que os caminhos de Deus são muito mais altos do que os nossos. Nós temos que tentar desistir de tentar entender tudo. O porquê que Deus está fazendo algumas coisas na nossa vida, inclusive na live que eu ministrei hoje às 9 horas, eu falei um pouco sobre isso. Foi Deus e não o que você pensa. Essa foi a palavra que eu ministrei às 9 horas da manhã. Porque é isso que o Senhor tem falado comigo. Às vezes a gente pensa que é uma coisa e é outra. A gente pensa que é perda e é ganho. A gente pensa que é ruim e é bom. Porque Deus sabe todas as coisas. De repente você entrou aqui nessa oração com muitos questionamentos. O porquê que você foi demitido. O porquê que o seu contrato não foi renovado. Você se pergunta por que o noivado não deu certo, estava tudo preparado, você já tinha marcado a data do casamento e deu tudo errado. O porquê, sabe, que algumas coisas estavam na tua mão e de repente aquilo, sabe, evaporou e você ficou se perguntando o que eu fiz de errado. Eu trabalhei, eu estudei, eu me esforcei, eu fui nas reuniões, eu fiz tudo certo e nada deu certo. Deus pode estar fazendo isso. A gente não pode atribuir ao inimigo o que é Deus que está fazendo. Deus tem o controle da nossa vida. E algumas coisas que Deus faz, algumas movimentações que Deus opera na nossa vida, é Ele que está fazendo os ajustes certos. É como se Deus estivesse, sabe, tirando todas as coisas do teu guarda-roupa e colocando agora tudo de forma organizada. Deus às vezes bagunça a vida da gente, mas não para o mal, para o bem. Deus bagunça a vida da gente para colocar em ordem e para colocar do jeito certo. Então eu aprendi algumas coisas. A primeira coisa que eu aprendi é que não vamos entender tudo que acontece na vida. Você pode até se esforçar para tentar entender, que você não vai entender muita coisa, mas lá na frente você vai entender o porquê. Lá na frente você vai entender o porquê que algumas pessoas saíram de perto de você, você vai entender o porquê que Deus permitiu certas lutas, você vai entender o porquê que você teve que, lidar com a justiça. Você não queria lidar com a justiça, mas teve que lidar com a justiça. Você vai entender o porquê de algumas coisas. E lá na frente,
lá na frente a conta vai bater. Lá na frente você vai ver o porquê que Deus faz certas coisas na nossa vida. Outra coisa que eu aprendi é que Deus nem sempre nos leva numa linha reta. A Escritura diz que tudo serve ao seu plano. Até as perdas servem ao plano de Deus. As partidas, as entradas das pessoas na nossa vida, tudo serve a um plano perfeito. Há coisas que Deus já tem reservado para a nossa vida. Então, às vezes Deus nos leva a alguns lugares porque Ele tem propósito, serve um plano, certo? Hoje eu sou muito criterioso quanto a atender um convite, sou muito criterioso, sabe, a me envolver com um projeto, porque eu sei que tem coisas que é só perca de tempo. Não tem como dizer que não, é só perca de tempo. Mas eu sei que algumas coisas que eu achava que era uma perda de tempo, que eu não entendi o porquê, depois se transformou, sabe, em uma bênção de Deus, se transformou num sobrenatural. Nós não podemos nos isolar numa ilha e querer viver isolado do plano de Deus. Sabe, por mais que você queira se aposentar, por mais que você queira desfrutar da tua vida, existe um plano de Deus. E esse plano de Deus, ou você aceita ele, ou você ignora ele. Só que se você ignorar ele, você vai andar pelo seu próprio caminho. E andar pelo próprio caminho é duro. Andar pelo próprio caminho, sabe, é perda, é desperdício de energia, é desperdício de tempo. Ele vai fechar uma porta para nos forçar a mudar. Estávamos confortáveis onde estávamos satisfeitos, mas Deus não estava satisfeito. Ele tem algo maior, algo que nunca imaginamos. Às vezes a gente pensa assim, a gente pensa que tudo se fechou, então Deus quer que eu diminua meu ritmo. As coisas não estão dando certo, então eu vou ficar mais quieto na minha. E quando a gente pensa assim, automaticamente o próprio Deus, o próprio Espírito Santo, ele começa, sabe, a nos movimentar, na verdade, para coisas maiores. E ele começa a nos fazer ver que o que ele tem para nós, ainda nós não conhecemos nem 10% daquilo que ele tem reservado. Então, esse é o tempo de você crescer, esse é o tempo de você prosperar, esse é o tempo de você ganhar sua família para Jesus, esse é o tempo de você montar sua empresa, esse é o tempo de você fazer as mudanças necessárias na sua vida, certo? Não fuja do plano de Deus, não tente dar um jeito de fugir. Eu estava conversando com um casal ontem e eles são advogados, têm um escritório, e receberam uma missão de Deus, uma missão de ajudar numa igreja, em outra cidade, em outro lugar. E eles se envolveram, sabe, e estão deixando os seus negócios, eles estão cuidando dos seus negócios, mas agora à distância. E eu senti a apreensão deles, né, quanto a tudo aquilo que eles haviam deixado. Mas ao mesmo tempo eu disse para eles que Deus estava no controle de todas as coisas. E a gente pensa que o melhor lugar é aquele que a gente conquista. Mas, na verdade, o melhor lugar é o centro da vontade de Deus, onde você está disponível para Deus fazer aquilo que Ele quer fazer com você. Às vezes a gente está muito apegado nas coisas, a gente está muito apegado nas pessoas, a gente está muito apegado, sabe, nos ambientes, nos relacionamentos, mas nos esquecemos de que o plano de Deus é perfeito. E que quando Deus ele decide mexer com a nossa vida, quando Deus decide nos movimentar, Deus quer nos abençoar. Sabe, Deus me quer em São Paulo, então eu devo crer que Deus tem coisas grandes para mim lá, coisas que eu conheço e coisas que eu não conheço, coisas que eu já estou descobrindo e coisas que ainda eu vou descobrir. Por quê? Porque é o plano de Deus para a nossa vida. Então, Deus não teria permitido uma tempestade nas nossas vidas se Ele não for usar essa tempestade a nosso favor. Quando você está no centro da vontade de Deus, Deus usa tudo que acontece na sua vida. Não é nada aleatório, não é coincidência, não é o acaso. Deus está usando tudo isso para o seu bem. Essas críticas que você tem enfrentado é para o seu bem.
Daí você diz assim, como que vai ser para o meu bem? É para o seu bem. Essa tempestade é para o seu bem. Esses desafios que apareceu lá no teu negócio é para o seu bem. Sabe, essa luta que apareceu dentro da tua casa, com teu filho ou com a tua filha, é para o teu bem. Aí você diz assim, mas eu não consigo ver sentido nisso. Você não vê sentido. Mas Deus vê favor. E o que você precisa fazer é continuar orando e se manter de pé. Sabe o que algumas pessoas fazem quando a tempestade vem? Elas desanimam, param de orar, param de buscar, elas param de clamar, sabe? Mas elas deveriam fazer o contrário, elas deveriam buscar mais, se entregar mais, porque Deus tem todas as respostas. E se Deus está permitindo algo, Ele está permitindo por um propósito. Ele está permitindo e Ele sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo, você não sabe, mas Deus sabe. Em Marcos capítulo 6, Jesus estava ensinando ao povo e já era tarde do dia. E Ele disse aos seus discípulos para comprar algo para eles comerem. Você lembra disso? E Jesus quis ali, naquele momento, Ele quis atravessar um lugar. Enquanto eles ainda estavam comemorando as coisas boas que eles viram Jesus fazer, Jesus veio e disse, quero que vocês entrem no barco, saiam daqui e atravessem o lago até Betsaida. E no versículo 48 diz que eles estavam em sérios problemas e alguns deles eram pescadores experientes e pensaram que iriam morrer no meio daquela tempestade. Ou seja, Jesus deu uma instrução que colocou eles no meio do furacão, sabe? Jesus deu uma instrução para aqueles discípulos e eles entraram no barco, obedeceram Jesus, mas enfrentaram uma grande tempestade. E Deus não teria permitido a tempestade se não fosse para chegar no outro lado. A tempestade veio, mas eles saíram ilesos daquela tempestade, porque Deus já sabe o fim pelo começo. Então, às vezes, Deus nos dá algumas instruções, e sabe, instruções que a gente entra e pensa, puxa, mas isso não pode ser de Deus, porque se fosse de Deus eu não teria tanto problema. Se fosse de Deus, sabe, essa instrução, eu não teria tanta dor, tanto sofrimento, tanta lágrima, mas a bem da verdade que Deus está usando tudo isso a seu favor. É disso que se trata a fé, confiar quando não faz sentido, confiar quando Deus se tira de um lugar abençoado e você entra numa tempestade que parece que vai te derrotar, mas ela não te derrota, ela te prepara. Tem tempestades que estão apenas nos preparando. Elas são apenas validadores do céu na terra para você ir para o próximo nível. Isso é tremendo. Eu quero dizer uma coisa para você que está passando por tempestades. E grava bem o que eu vou te falar, hein? Grava bem o que eu vou te falar. Deus permitiu algumas coisas na tua vida aí. Deus permitiu algumas coisas. E Ele permitiu com um propósito. Aí você diz assim, mas eu não consigo ver Deus no meio disso. Se você continua em oração e anda cumprindo o princípio, você vai descobrir o propósito disso. E você vai ver. Deus não te abandonou no meio dessa tempestade. Ele já viu o fim. Isso vai passar. Eu vim aqui declarar em nome de Jesus que essa tempestade vai passar. Essa dor vai passar. Esse luto vai passar. Sabe, tudo isso que você está enfrentando hoje é uma temporada ruim, mas vai passar. Vai passar e você vai cantar o hino da vitória para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Você crê nessa palavra? Declare, eu creio em nome de Jesus. Certo? Compartilhe agora essa oração com 10 pessoas. Eu vou declarar o Salmo 91 agora. E quero pedir para você, compartilhe. Alguém próximo de você precisa dessa mensagem. Vá até o último homem. Amém? Salve mais um. Mande essa oração. Mande para um amigo, mande para um parente, mande para uma pessoa próxima. Me ajude a compartilhar essa oração com o máximo de pessoas que você puder. E deixa eu lhe falar. Domingo agora, nós vamos ter um grande culto. Eu vou estar ministrando em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120. Avenida Aruanã, número 120. Você é nosso convidado. Vai ser incrível. Nós vamos falar sobre como vencer as adversidades da vida e vamos ter um tempo buscando o Espírito Santo. Vai ser maravilhoso e você é o nosso convidado.
Amém? Tenho certeza que Deus vai te abençoar em nome de Jesus Cristo. E deixa eu lhe falar mais uma coisa. Nós vamos ter uma escola de profetas nos Estados Unidos agora em julho. E se você mora nos Estados Unidos ou conhece pessoas lá, convida eles, sabe? Você pode ter mais informações no nosso site www.vinicius17.com.br. E também duas alegrias. Amanhã nós vamos ter nosso programa na Rede TV às 10 da manhã. Ore por esse programa. Amém? Quero agradecer também a todos os meus parceiros e patrocinadores que têm acreditado naquilo que Deus nos deu. Que Deus abençoe vocês imensamente. E agradecer também aos intercessores que têm orado por nós. E agora, dia 2 de fevereiro, vamos entrar em horário nobre na TV Bandeirantes às 8h15 da manhã. Vai ser uma bênção. Estamos com grande expectativa naquilo que Deus vai fazer. Amém? É Deus que vai fazer, é Deus que fez isso. Gente, a minha vida é um milagre, né? As coisas que acontecem na minha vida é um milagre de Deus, porque é só Deus mesmo, é só Deus, eu não tenho outra explicação. Toda honra e glória sejam dadas a Jesus. E que Deus, pela misericórdia dele, nos use como instrumento para abençoar, para ajudar a vida das pessoas. Amém? Muito bem. Salmos 91. E não quebra o propósito. Escreve aqui nos comentários, tô firme no propósito. Escreve aí, tô firme no propósito, em nome de Jesus. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pegue agora a sua carta para Jesus, certo? E vamos apresentar a Deus. Se você ainda não fez a sua carta para Jesus, pega uma folha de caderno aí, faz a tua carta para Jesus, apresenta teus pedidos. Abre teu coração para Jesus, amém? E se você quiser baixar essa aqui, é gratuito para baixar lá no meu site, tá? Pode baixar lá no meu site essa carta, que daí você escreve aqui, amém? Vamos orar? Diga assim comigo, Senhor Jesus Cristo, eu coloco no teu altar a minha carta, coloco aos teus pés, Jesus, e creio que já está feito, em nome de Jesus. Deixa eu orar agora por você. Senhor Deus e Pai, oramos por uma intervenção sobrenatural agora na vida dessa pessoa. Eu oro por milagres na vida dela. Eu oro por intervenção. Eu oro por aquele que está doente para que seja curado. E por aquela pessoa, Pai, que está perplexo diante de situações que tem enfrentado e que pode não estar vendo o favor de Deus, pode não estar vendo o propósito em meio à sua dor, mas que essa pessoa creia que o Deus que já vê as coisas do fim, pelo fim, Senhor, que agora, nesse momento, essa pessoa creia que Deus já deu vitória para ela, que ela creia que essa tempestade vai passar, essa estação ruim vai passar e um tempo de abundância, um tempo de graça, um tempo de alegria está se aproximando. Eu quero declarar em nome de Jesus, Pai, que tudo aquilo que ela tem enfrentado, toda a batalha, tudo aquilo que tem se levantado contra a vida dela está servindo a um propósito maior, mas o Senhor está com ela, como está escrito nos Salmos, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Senhor Jesus, Tu és o nosso protetor, por isso não temeremos, por isso nos encha da Tua presença, encha-nos da Tua presença, nos fortalece, nos enche da glória, da Tua glória, Senhor. Coloca essa glória sobre nós, nos dê a resistência
para nos mantermos firmes. Eu apresento diante de Ti, Pai, cada pedido de oração, cada carta. Essa carta aqui representa a carta de cada pessoa que está orando junto conosco e pedimos uma bênção e uma intervenção do Senhor em nome de Jesus. Também eu oro, Senhor, pedindo que o Senhor fortaleça os intercessores que caminham comigo aqui na oração, homens e mulheres que têm caminhado em intercessão aqui, que o Senhor os abençoe, os fortaleça, os livre de todo mal, que todo ataque do inimigo contra a vida deles cesse e que por 7 caminhos o mal bata em retirada, que toda arma forjada seja quebrada, que tudo aquilo que foi formado para te fazer tropeçar, para te destruir, para te infamar, eu quero declarar, esse mal não prosperará contra a tua vida. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe teu trabalho, que o Senhor abençoe tua saúde, que o Senhor abençoe teu casamento, que o Senhor abençoe tua vida, que você viva o que Deus tem para a sua vida. Eu te abençoo a ti e a todos da tua casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Compartilhe essa oração, mande para pelo menos 10 pessoas. Se puder mandar para 100, para 1000, faça isso. Que Deus te guarde. Amanhã às 6 da manhã, quero ver quem vai estar comigo no sábado aqui às 6 da manhã. Eu vou lhe ver aqui, em nome de Jesus. Um abraço a todos e até mais.